Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Programa de hoje dedicado especialmente a quem viveu ou a quem sente saudades da década de 1980. Década cheia de peculiaridades, produções culturais marcantes e musicais também. Por falar em musicais, foi na década de 80 que o rei do pop, Michael Jackson, teve o seu auge. Como não lembrar de canções como Billie Jean, Thriller, Birê, canções muito conhecidas do grande público. E por que eu disse tudo isso? Porque hoje vamos entrevistar o cover oficial do Michael Jackson na América Latina, Rodrigo Teaser, morador da cidade de Guarulhos há bastante tempo, vive aqui na cidade, é paulistano, mas veio para cá ainda pequeno e, portanto, a gente vai falar com o Rodrigo Teaser hoje. Rodrigo Lopes Matos, mais conhecido como Rodrigo Teaser, faz shows, canta, dança, shows no Brasil e no exterior. Tá bom ou quer mais? É esse bate-papo que a gente vai conferir daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Isso aí, ponto de vista então já de volta, a gente vai conversar agora com o Rodrigo Teaser, que é cover oficial do Michael Jackson no Brasil e na América Latina, reconhecido pela Sony Music, está lá no nome, no site do cantor, site oficial do cantor, é o único brasileiro que tem o nome lá, o único cover que tem o nome lá, e para mim é um grande prazer entrevistá-lo, viu, Rodrigo, porque disse aqui nas minhas redes sociais, voltei de férias recentemente, e gravar esse programa para mim foi um presente, porque sou nascido em 1980, vivi minha infância e adolescência, o auge do Michael Jackson, e sou fã do cantor, então muito obrigado por estar aqui hoje no Valeu, prazer é meu. E para mim é sempre uma honra falar sobre o Michael, a arte dele, e de verdade estou feliz de estar aqui. Mas você é nascido em São Paulo, né? Como a gente falou aqui, é paulistano, porém veio para cá novinho. Eu só nasci em São Paulo, na verdade, mas eu... É uma questão apenas de nascimento. Só. Eu cresci aqui, enfim, a vida inteira aqui, a minha família é daqui. Aqui você viveu onde, sua infância? No bairro da Vila Galvão. Cresci ali na Vila Galvão. E aí, fazendo as pesquisas, lendo sua história, você começou a imitar o Michael Jackson com 9 anos? 9 anos. Como é que foi isso? Você gostava Na verdade, minha voz? Minha mãe conta que eu tinha 5 anos e ficava em casa dançando o dia inteiro. Tinha festa de alguém da família, eu ficava dançando na festa. Mas eu era muito tímido. E aí tinha, na época, um curso, eu não lembro o nome do local agora, mas era um curso desses para criança desfilar, fazer propaganda, tudo que, enfim. E a minha mãe achou uma oportunidade boa para desinibir mesmo, porque ela falou que eu tinha uma dificuldade de interagir com outras crianças de tão tímido que eu era. E aí eu fiz o curso e aí teve uma brincadeira de imitar alguém. É lógico que eu já tinha um chapéu em casa e foi o que eu fiz lá no curso, eu imitei o Michael. E aí na época o professor falou, é uma coisa bacana, é uma coisa que ele fez muito bem, dá uma atenção para isso. E aí minha mãe passou a dar uma atenção para isso. E aí, na época, com 9 anos, eu participei de tudo que era programa infantil, que tinha um monte na época, né? Hoje é uma coisa que nem tem tanto na TV, mas na época tinha muito, todas as emissoras tinham. Então, aí eu participei, aí de programa infantil fui para show de calouros, programas de calouros e tal. E quando eu me dei conta, eu fiz isso a vida inteira. Que bacana, porque são coisas marcantes, né? Eu, por exemplo, o meu irmão ganhou o disco, na época era LP, né? Hoje LP não existe mais, mas ele tem ainda o LP do Thriller guardado, que foi o que explodiu mesmo na década de 80, e escutando junto com ele, aí eu acabei virando fã do Michael Jackson, conheci as outras canções, e são coisas que acabam marcando a gente, acho que por isso que marcou você também. Sim. E aí você seguiu carreira. Mas alguém virou pra você e falou, você se parece com o Michael Jackson? Você tem fisionomia parecida? Ninguém nunca virou pra você e falou isso? Não, hoje algumas pessoas até falam, você lembra o Michael e tal, mas eu acho que
acho que é porque eu imito, não sei se a pessoa quando me conhece já tem essa informação e se deixa levar. Às vezes as pessoas falam que sem maquiagem eu lembro Bruno Mars, tipo, não tem muita lógica, assim. Bom, sempre artista, Caracterizado, pelo menos, tá bem na fita. caracterizado, a caracterização ajuda muito, né? Agora, nesse começo, como é que foi você ter passado de um imitador, um simples imitador quando criança, para isso virar uma atividade profissional de onde você tira renda? Então, comecei brincando, aí participava de concursos, em um concurso conheci uma professora de dança aqui de Guarulhos, Márcia Batista, passei a dançar com o grupo dela. E aí foi quando eu comecei a perceber que assim, sempre foi um hobby e eu já tinha um hábito de querer roupas iguais e era uma coisa assim, eu queria os detalhes iguais aos dele e tudo mais. E aí quando eu comecei a dançar com bailarinos me acompanhando, eu falei, poxa, seria legal se eles também tivessem isso, e ainda como um hobby. E aí fui crescendo e eu fui percebendo que a coisa também ia crescendo. De mostras de dança, a gente passou a fazer alguns eventos que já não eram só voltados para o público da dança. E aí, quando eu já estava com, sei lá, 17, 18 anos, eu já me dei conta e falei, nossa, eu faço todo tipo de evento. E aí, assim, eu ainda levava tudo muito como um hobby, muito mais por amor mesmo do que qualquer coisa. E aí foi quando eu notei, que eu falei, poxa, acho que se eu entender que eu preciso fazer alguns investimentos para oferecer algo além disso e transformar isso num show maior e maior e maior, eu vou criar um espetáculo, um show que possa se enquadrar em vários eventos diferentes. E aí eu comecei a fazer isso. E aí começou pequeno, foi ficando maior, até o ponto de chegar, e hoje é um show com banda, bailarina, equipe técnica, cenário, elevador de palco, tudo que você imagina. Mas começou basicamente eu dançando, e aí um dia me vi com bailarinos, e aí um dia me vi com bailarinos e cenário, depois bailarinos, cenários e efeitos, e aí foi crescendo. Inclusive, enquanto você falava, acho que o pessoal de casa pode assistir a coreografia do Thriller, né, do show, com bailarinos vestidos de monstro, é bastante bacana, é um show que vale muito a pena. E daí hoje vem a sua renda principal. Você vive só do Michael Jackson ou não? Não, eu sempre vivi da arte. Foi uma escolha que eu fiz, assim, eu lembro, eu ainda era adolescente, e aí eu lembro que a minha mãe ela ainda falava muito que eu tinha que ter um plano B. E eu sempre tive na cabeça que se eu tivesse um plano B, seria porque, de alguma forma, o meu plano A não estaria dando certo. E o plano B poderia virar o plano A. E aí eu era adolescente ainda, eu falei, não vou ter plano B. Eu tenho só o plano A. E eu tenho até o final da vida para fazer o plano A dar certo. Então eu só vivi de arte, a vida inteira eu só vivi de arte para arte. Mas que outros shows você faz, além de ser o cover do Michael Jackson? Já trabalhei com vários tipos de eventos, já produzi shows, trabalhei em produção de algumas peças pequenas de teatro, fiz curso de iluminação cênica, mais para compreender como a luz poderia ajudar no meu show do que outra coisa, e aí nesse período acabei trabalhando com coisas relacionadas à iluminação, mas assim, basicamente sempre trabalhei com o show de Michael mesmo. E aí, paralelo, as outras coisas. Ou seja, é meio que indissociável hoje, né? Sim, o Rodrigo Teaser da figura do Michael Jackson. Sim, eu tenho uma carreira autoral paralela ao meu trabalho como Michael. Vamos falar no segundo bloco dela. Então. Vamos falar no segundo bloco dela. Para conhecermos o Rodrigo Teaser sem o Michael Jackson. Esse bloco é um pouco mais focado, né, Rodrigo? Mas você falou dos cursos que você fez quando criança, né, para se desinibir, e desses aqui, como mais técnicos, de iluminação, enfim. Você fez algum outro? De canto a gente sabe que você fez, porque... vamos separar em duas partes. Primeiro, o canto. Você é um cover que não dubla, você canta. E você aproxima muito a voz do Michael Jackson. Você fez uma aula para chegar nesse tom de voz perto dele? Eu faço, é muito complicado, né? A gente chegar perto da voz de alguém. O canto é uma coisa que nenhum cantor deveria nunca parar de fazer aula, porque a voz da gente é o resultado do que o nosso corpo produz. O nosso corpo ele está em constante mudança, ele está, infelizmente, em constante envelhecimento. Então, tipo, o corpo muda, a voz muda. Então, a aula de canto é uma coisa que você começa para nunca mais acabar. E eu tive a sorte, meu professor, Cauê Ferreira, eu tive a sorte do meu professor, coisas que a vida, né? Ele fez aula com o professor do Michael. O Michael teve na vida um professor, um instrutor de voz, chamado Seth Riggs, e eu tive a sorte do meu professor
ter feito aulas e fazer ainda aulas com ele. Então, é uma técnica que esse professor desenvolveu, se chama Speech Level Sing, e é uma técnica que ele defende de como a voz deve ser produzida e tudo mais. Ele deu aula para muita gente. E aí, com essas técnicas e com... enfim, são tentativas mesmo de aproximar o meu timbre ao dele, dentro do que é possível, e tentar fazer o show de uma forma respeitosa, porque eu não gosto de criar, eu não gosto de inventar. Então, quando surgiu a ideia de que eu cantasse de fato no show, veio uma dúvida de, poxa, se a gente alterar o tom, vai alterar naturalmente os timbres dos instrumentos, e aí, para mim como fã, me incomodava. Então eu falei, poxa, então eu vou ter que, de alguma forma, me aproximar o máximo possível para tentar manter a originalidade daquilo. Então, E aí você conseguiu chegar muito perto. algumas coisas são mais fáceis, outras dão um desespero, mas... Por exemplo... Puxa, as músicas mais agudas, assim, que o Michael tem canções que são agudas demais Ao extremo. desde o início, e são... Beat It é uma música muito difícil, Black or White é muito difícil. Tem algumas músicas que parecem fáceis, tipo Heal the World, mas também é difícil. Mais suave. Porque você está no show, é aquela correria, aquela pauleira, e daqui a pouco você tem que deixar tudo muito calmo, suave, que é difícil. Imagens que você já conferiu aí do show também, inclusive esta música que você disse, Hear the World, tem ali no trecho do seu show. Agora, a voz é uma coisa, o gesto é outra, né? Porque o Michael Jackson sempre teve gestos muito peculiares. É o jeito de colocar a mão na cintura, como ele sempre colocou, é uma virada de pé, é uma virada de mão, que o cara parece que tem bola no corpo, né? Que a gente costuma dizer. Então, você dançar sertanejo é uma coisa, você dançar forró é uma coisa. Agora, você chegar na perfeição dos movimentos de um cantor como Michael Jackson, e dançarina principalmente, que ele gostava também de coreografar os bailarinos dele muitas vezes, é muito difícil. Como é que você fez isso? Que tipo de aula você fez? Quanto tempo você levou para conseguir imitar o cara? Na verdade, a dança do Michael, eu nunca fiz aula para dançar Michael, assim. Eu passei, na verdade, a fazer aulas desses gêneros, os gêneros que o Michael utiliza de dança já muito depois. De vez em quando eu faço workshops, aulas, até porque a consciência corporal é o principal para isso. O Michael tinha uma consciência corporal muito grande, assim, de como isolar, de isolar determinadas partes do corpo e utilizar outras. Exato. E tal. Isso é uma coisa que você tem que treinar muito mesmo. E no caso do Michael, a dança dele está muito ligada ao canto. O canto dele é percussivo e a forma como ele dança é uma forma muito particular mesmo. Ele utilizou vários elementos de vários gêneros diferentes para desenvolver uma dança dele, né? Hoje é muito comum as pessoas verem alguém dançando e falar, nossa, isso aí é muito Michael. Não, porque é muito difícil. Né? É muito. É muito. Se a gente brincar de fazer um moonwalk aqui depois, e você pode ensinar, se eu fizer junto, você vai ver a catástrofe que é, né? Assim como você convidar qualquer um da produção, mas eu já falei que eu só faço aqui se o produtor fizer comigo, o Vinícius Moura. Senão eu não faço. Se a gente fizer aqui, a catástrofe é imensa. Não, vai todo mundo fazer. Você conseguiu chegar numa perfeição de movimentos que você vê pelas imagens do show quando a gente exibe, que é realmente incrível. Eu tento aproximar. Eu costumo dizer que o mais difícil não é pegar o movimento. Porque se você pegar um bailarino, um dançarino dedicado, ele vai pegar o movimento, ele vai executar o movimento no mesmo tempo, ele vai fazer junto, igual. Mas a forma que o movimento é executado é difícil. Eu costumo dizer que eu não faço igual. Eu costumo dizer que eu faço muito parecido. Porque eu me assisto. Quando eu assisto o Michael, eu olho e falo, cara, não, claro, igual nunca vai ser. Incrível, esse cara é incrível. Mas quando você se tornou cover dele, você teve que pedir algum tipo de autorização para ele, inclusive, ou para a família dele? Não, a coisa que aconteceu assim, como eu falei, conforme eu ia crescendo, durante um tempo eu desenvolvi um hábito que eu pegava o material de tudo que eu fazia e mandava para a gravadora. Eu gravava em fita, mandava. E eu fiz isso durante alguns anos. E aí, em 2001, eles me ligaram e falaram, poxa, nosso trabalho está muito bacana, está muito legal, o Michael vai lançar daqui a algum tempo, alguns meses, um disco novo, um CD novo, e a gente queria saber se a gente podia fazer uma ação com você e fazer um lançamento e utilizar para algumas divulgações e tudo mais. Foi a primeira vez que eu fiz algum evento para a gravadora. De lá para cá, todos os lançamentos de CD, DVD... todos os eventos relacionados a lançamentos de materiais dele eu fiz. E depois disso teve uma homenagem que foi em Nova York e era para ter 4 covers para representar cada um canto do mundo.
E aí eu fui chamado para representar a América Latina. E aí teve um rapaz para representar os Estados Unidos, um para representar a Europa, um para representar a Ásia. E eu não fui porque eu não consegui visto. Caramba. E para mim foi a coisa mais frustrante, assim, ainda é até hoje a coisa mais frustrante, porque nesse evento todos os outros tiraram foto com o Michael. E eu em Você casa não conseguiu conhecê-lo vendo pela internet pessoalmente. eu falava, caramba, não consegui. Justamente por conta desse problema do visto. É. Que foi a oportunidade que você teria, na verdade. Eu sempre vi pena, como a oportunidade maior que eu tive, assim. E aí depois disso, um pouco depois disso, em 2005, quando ele foi inocentado das acusações, teve uma festa oficial, que foi uma coisa muito fechada, muito só para quem era fã mesmo. Teve uma festa chamada Celebration Party, ela aconteceu no dia 7/7, e no mundo inteiro. E o Michael mandou um fax assinado para cada festa oficial, em agradecimento ao apoio durante o período que ele passou. E aí a festa brasileira saiu no site, a divulgação, e aí saiu meu nome, o que eu fazia e tal. Então para mim foi muito bacana, que foi um reconhecimento com ele ainda em vida e o fato de me citarem numa homenagem a ele. Eu falei, poxa, de repente é uma forma dele saber que eu existo. Agora estão me avisando aqui que o bloco está terminando. Eu vou pedir mais 5 minutinhos só para a produção, porque tem muitas perguntas. Eu vou tentar selecionar pelo menos as mais importantes e a gente vai voltar ainda depois a tocar um pouco nesse assunto. Você hoje, então, faz shows Brasil, faz exterior também? Já fizemos Uruguai, Paraguai, vamos fazer Chile. A gente vira e mexe Tem algum próximo para cotações, acontecer? assim. A gente tem um show que vai acontecer dia 25 de julho em Araraquara. E esse show que a gente faz com banda, bailarina, efeitos. E aí depois tem outros aí que... Que é o tributo, né? O Rei Tributo do ao Rei do Pop. Que é cheio de espetáculo, pirotecnia e tal. E aí a gente conversando até antes do programa aqui, você dizia que é difícil fazer show em Guarulhos? É difícil. Eu já tentei trazer show para cá várias vezes, porque minha família é daqui, tem alguns familiares das pessoas da equipe que são daqui também, e é difícil, eu não consigo fazer aqui. É sempre difícil. Onde esbarra, né? A primeira dificuldade é o local mesmo, aonde fazer o show. E aí eu sempre cogito a Adamastor, que eu acho que é o lugar que poderia comportar, né? Assim, mas nunca consigo data no Adamastor. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos melhorar isso aí. Vale a pena. Vocês assistiram aqui os trechos do show do Rodrigo Teaser no Ponto de Vista. Acho que vale muito a pena, principalmente abrir as portas da Adamastor. Acho que é importante. É um ponto cultural da cidade, até porque depois eu vou querer a sua opinião no segundo bloco sobre a produção cultural da cidade, do Brasil de modo geral, como cantores pop, mas de Guarulhos, porque as pessoas muitas vezes saem daqui para ir para São Paulo, porque ou não encontram alternativas legais aqui, ou porque São Paulo está muito perto geograficamente. Claro. Mas às vezes não tem alternativa legal para a pessoa consumir cultura em Guarulhos. E de repente isso é um problema, tá vendo? É um entrave que a gente acabou colocando aqui, né? Então acho que é bacana a gente dar esse feedback para o público. Você mesmo banca a estrutura do seu show? Ou você tem um empresário? Ou normalmente quem contrata é que monta? Na verdade tem várias modalidades, assim, várias formas do show ser colocado de pé, mas o show foi todo produzido por mim e pela minha esposa. A gente produziu sem patrocínio mesmo. Caramba! E hoje o show segue sem patrocínio. Então, quem contrata pronto. Você leva tudo. E assim, o show na verdade ele não tem um patrocínio. O show se paga mesmo com o próprio show. Caramba, gente. Nossa, olha... Bem complicado, viu? Tudo bem que a gente vive um momento atual, um momento de crise, mas um show como esse valeria a pena. Pra gente, pro intervalo, depois voltar nas outras questões aqui, queria que você falasse um pouco do assédio das fãs. Porque eu não sei se você tem essa noção, mas a sua caracterização é muito bacana, a sua dança é muito bacana e a sua voz chega perto do Michael Jackson. Quem te assiste no palco, por alguns minutos, ou pelo menos durante o show, esquece que você é o Rodrigo Teaser e acha que está vendo o Michael Jackson, né? Até porque muitas pessoas sentem falta do Michael Jackson, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, se você tem essa noção de que para algumas pessoas você é o Michael Jackson, e falasse do assédio de fãs, inclusive alguns fãs, sabendo que a gravação aconteceria aqui na Câmara, pediram pra gente para participar, mas evidentemente a gente não tem estrutura para receber, porque se a gente tivesse que abrir as portas para todo mundo também, mas um dia ainda vou matar a minha vontade, vou realizar meu sonho de ter um programa de auditório aqui, fazer um game show, aí eu trago todo mundo, mas nesse momento não é possível. E aí a Denise, do Parque Secap, Dedezinha, como ela se acredita aqui, ela pediu para você mandar um beijo para ela, e eu queria que nesse beijo para ela você falasse um pouco desse assédio das fãs então, pra gente poder ir pro intervalo, com uma palhinha sua. Um beijo pra Dedezinha, ela sempre acompanha o show e tá sempre junto, enfim. Eu acho muito bacana o assédio do pessoal, porque
O pessoal entende que o que eu faço, a maioria das pessoas entendem que o que eu faço é uma homenagem. E o que eu faço é movido muito mais por um sentimento que eu tenho em relação ao Michael do que qualquer outra coisa. Então, muitas vezes as pessoas vão no show. Normalmente, o primeiro show que a pessoa vai, ela não sabe muito o que ela vai assistir. Ela vai porque ela gosta do Michael. E aí, se ela se deixa permitir se levar, se ela se permite se levar, ela viaja e ela... Sei lá, a intenção do show é provocar sentimentos diferentes. Quando a pessoa se permite sentir essas coisas todas, é muito bacana. Então, acontece todo tipo de reação durante o show. Às vezes as pessoas se emocionam, às vezes as pessoas gritam e cantam alto. E Querem te agarrar? Às vezes acontece, mas não é sempre que acontece assim. A parte mais legal do show mesmo... são os fãs do Michael falarem que o show é um lugar onde eles podem ser fãs do Michael, sem problema, sabe? Assim, podem chorar, gritar, cantar e todo mundo que está ali está pelo mesmo motivo. Então é muito bacana, assim. O assédio acaba sendo um assédio muito respeitoso mesmo. Que bacana. E é uma missão de amor, como disse o coreógrafo dele, com quem Sim. você teve contato, que a gente vai falar na volta do intervalo. Pra gente, pro intervalo, eu queria que você, então, desse uma palhinha aqui, a capela, até pra gente emendar com um clipe bacana que a gente recebeu. The Way You Make Me Feel. Acho que é uma música que dá pra cantar a capela. Não sei se é daquelas que te prejudica ou te ajuda aí na voz. Então, por favor, uma palhinha pra gente pro intervalo. I never felt so in love before. Just promise, baby, you'll love me forevermore. I swear I'm keeping you satisfied, 'cause you're the one for me, the way you make me feel. You're really turning me on. You knock me out of my feet now, baby. My lonely days are gone. The way you make me feel. You're really turning me on. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Muito bem, ponto de vista já de volta, então, entrevistando hoje aqui o Rodrigo Teaser, que é o cover oficial do Michael Jackson no Brasil e na América Latina. Antes da gente falar do Rodrigo Teaser sem ser o Michael Jackson, né, Rodrigo? Ainda continuando um pouquinho no Michael Jackson, queria que você, já que o nosso programa chama Ponto de Vista, desse uma opinião sobre ele em si. Por mais fãs que as pessoas sejam, e eu acho que é uma realidade, a gente tem que saber disso, ele passou por muitas transformações físicas ao longo dos anos, né? De negro praticamente para uma pele branca, mexeu no nariz diversas vezes, fez o transplante de pele até com talvez o pano de fundo, a desculpa que tinha vitiligo, né, que é uma doença que mancha a pele. Como é que você avalia essa transformação do cantor? Você acha que ele não era uma pessoa de bem com ele mesmo? Até porque quem acompanha a história dele sabe que ele veio de uma família muito humilde, às vezes o pai era muito rígido, diziam que maltratava até que batia. Depois, quando ele teve no auge, foi acusado de abusar sexualmente de crianças, até quando ele foi inocentado, que você disse aqui em 2005. Como é que você vê a transformação do Michael Jackson ao longo dos anos? A primeira coisa, ele tinha um problema muito sério de autoimagem. Em momento, eu não sei, mas acredito que em momento nenhum da vida ele tenha se olhado no espelho e ficado satisfeito com o que ele via, né? Ele era uma pessoa, apesar de todo o sucesso, de todo o assédio, ele era uma pessoa insegura. A questão da pele realmente foi comprovado, no atestado de óbito consta mesmo, que foi constatado que ele tinha vitiligo. Ao contrário do que as pessoas pensam, ele não ficou branquinho, ele ficou manchado, ele tinha manchas, muitas manchas, assim. A gente enxergava de uma forma homogênea o rosto porque ele maquiava muito, mas ele ficou muito manchado. A questão da imagem,
Eu acho que existe uma questão muito que às vezes a gente deixa passar. Eu penso muito a respeito disso e leio muito a respeito disso. Então, assim, tem uma coisa que eu acho que às vezes a gente deixa passar batido, que assim, o Michael foi o primeiro popstar e talvez o último que tenha tido a história que ele teve, de começar tão criança, muito criança mesmo, e ter que desenvolver desde muito criança uma responsabilidade diante de uma cobrança que não é saudável para uma criança. Então a gente vê hoje artistas que começam já adolescentes, você pega Britney Spears, você pega uma porrada, que não aguenta 10 anos de sucesso e tem um ponto onde a pessoa surta porque ela precisa de uma paz. Então isso aconteceu com a Macaulay Culkin, aconteceu com a Britney, aconteceu com a Lindsay Lohan, acontece com muita gente. O Michael, ele não teve um momento que ele surtou. Ele foi cobrado dos 9 anos até o último dia da vida, ele só foi cobrado. E ele era cobrado de uma forma muito rígida, porque ele era cobrado, ele precisava dar resultados, esses resultados precisavam ser os melhores, porque a expectativa era muito grande. Então, isso gerou, acho, não só numa questão do trabalho e da performance, mas havia uma preocupação e uma cobrança também muito negativa na aparência dele. Então, a adolescência dele era uma coisa do tipo, cara, tua pele tá horrível, olha como você tá feio, meu Deus, olha, credo, olha como tá seu nariz. Então, ele ouvia coisas que, para um pré-adolescente, para um adolescente, talvez por ser o primeiro e não ter tido alguém na história antes que ele pudesse se espelhar, tenha criado um dano, ou sei lá que palavra usar, que gerou nele essa insatisfação. E aí eu respeito muito as escolhas dele, porque eu acho que é uma busca dele. E assim, eu acho que aí entra uma questão que é do ser humano mesmo, de ser um pouco invasivo nessa questão de querer saber muito a respeito, porque o outro fez. Eu penso que se ele quis mudar de alguma forma e quis buscar de alguma forma uma aparência que ele ficasse feliz, eu espero que ele tenha em algum momento amenizado isso, porque eu consigo enxergar o mesmo Michael de criança até o último dia, e talvez por ser fã não consigo achar nenhum momento ele feio. Eu olho, eu vejo e falo, ok, ele é uma pessoa como todo mundo. Às vezes a gente acorda num dia ruim, não está tão bem, mas eu não consigo achar feio. Eu olho e falo, pô, esse cara é bonito, cara. Nossa, mas olha essa cara, meu Deus. Eu falo, pô, desculpa, eu não sei se eu enxergo mais com o coração do que com o olho, mas eu não consigo ver esse cara feio. E assim, acho que esse comportamento dele serve até... Acho que um dia as pessoas vão entender esse comportamento e vão passar a respeitar, no sentido de, ok, somos todos livres para buscar a imagem que a gente quer ter e buscar suprir, de repente, uma falha ou um problema que a gente desenvolveu, eu não sei. Eu sei que... Quando a paixão ou a memória afetiva estão envolvidos, né, é muito difícil a gente fazer algum juízo de valor negativo. E eu digo o valor afetivo, a memória afetiva, porque foi o que aconteceu comigo fazendo o programa, por isso que eu disse que era um presente. Eu sou nascido em 80 e eu acompanhei toda essa trajetória do Michael Jackson. Antes da gente ainda ir para o Rodrigo Teaser mesmo, você se lembra o que você estava fazendo no dia que foi anunciada a morte do Michael Jackson? Porque é um desses fatos que acabam marcando, né? Como a morte do Ayrton Senna, muita gente lembra o que estava fazendo no dia. Quando o ataque às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, no 11 de setembro, muita gente se lembra o que estava fazendo no dia. Você se lembra o que estava fazendo, onde você estava, como é que você recebeu a notícia da morte do Michael Jackson? Lembra. O Michael já tinha anunciado, lógico, os shows de despedida. A gente já tinha garantido ingressos. Eu ia assistir... A gente tinha garantido ingressos para 8 e 10 de setembro. E aí a minha esposa, a Priscila, e um grupo de amigos que a gente cresceu junto, todo mundo fã do Michael. Eram 8 fãs do Michael, amigos. A gente se conheceu adolescente e todo mundo conseguiu para o dia 8 e 10 de setembro. Então a gente estava se falando, aquela euforia, meu Deus e tal. E aí eu estava na minha avó, que é aniversário da minha avó, né? Ela, aliás, faleceu tem 1 ano. E aí eu estava na casa da minha avó, um desses meus amigos me ligou e falou, ó, põe na TV, o Michael foi para o hospital. E na época, toda semana falavam que ele estava doente. Eu falei, não, relaxa, é boato, cara, toda semana ele está doente. Ele falou, não, põe na TV que é sério, todas as emissoras estão falando disso. Quando eu liguei, estavam todas as emissoras falando mesmo. Aí eu falei, pô, acho que é sério, fiquei já mais apreensivo. Aí, um monte de parente falando alto na minha avó, falei, gente, eu vou para minha casa porque eu preciso saber disso daí. Saí. E aí cheguei em casa, logo em seguida já
as emissoras começaram a noticiar que um site de fofoca já disse que ele veio a óbito, tal. E a cada emissora que falava isso, eu pulava para outra. Eu falava, não, aquela tá errada. Aí eu pulava para outra, aí chegou uma hora que eu falei, ok, a última emissora a noticiar foi a CNN. Eu falei, eu vou ficar na CNN. Eu falei, não, é a melhor emissora, passou a ser a melhor. Eu falei, não, aqui é a melhor. Enquanto eles não falarem, ainda resta esperança. Mas aí foi noticiado e, nossa, cara, eu lembro que foi eu nunca tinha falecido ninguém da minha família, eu nunca tinha lidado com perda, e assim, é engraçado, porque eu não tenho certeza absoluta, apesar de ter sido convidado pelo escritório dele, apesar de ter meu nome no site dele, apesar do escritório dele já ter comentado ainda com ele vivo vídeos meus na internet, eu não tenho uma certeza de que ele soubesse que eu exista. Mas a sensação de ter perdido alguém muito próximo a mim era uma sensação horrível, assim. E essa coisa de, a gente sempre escuta as pessoas falarem, fiquei sem chão. Eu fiquei literalmente sem chão, assim, porque eu sempre falo que, de certa forma, o que eu queria com o que eu faço era um dia chegar nele e falar, obrigado, você mudou a minha vida. Sem saber, a sua arte mudou a minha vida. Eu só queria isso, assim, saber que ele sabia que eu existia. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, caramba, tudo que eu faço perdeu a razão de ser, assim. E logo em seguida, na mesma hora, começou a tocar telefone, muito programa de TV convidando, revista, jornal, e assim, isso me fez mal, porque eu, de certa forma, eu falei, tipo, o que é isso? Agora, o meu trabalho agora, sabe, eu me senti meio que prostituindo a arte dele. A palavra é bem essa mesmo. Eu falei, pô, isso não é legal. E aí eu não aceitei, não fazia, não gravava. Gravei um programa só no dia seguinte e me senti muito mal. E aí falei, eu não vou mais fazer isso, não vou gravar, não vou fazer mais nada. Cheguei a falar para a Priscila. Eu cheguei, na verdade, a pegar todas as minhas roupas, fazer um bolo e falar, pode botar fogo que eu nunca mais vou vestir isso na vida. E eu cheguei a falar, não vou mais fazer. E aí a Priscila conversou, tal. Naquele final de semana eu já tinha um show fechado. Foi um momento muito difícil, porque estava todo mundo muito emocionado e tal. Mas aí eu vi principalmente a forma como as pessoas... Não sei se eu passei a notar a partir daquele dia ou se realmente houve uma mudança, mas eu vi uma forma diferente das pessoas receberem o que eu fazia. E muita criança. Aí eu falei, talvez então não seja tão ruim assim o que eu faço, e talvez se eu souber direcionar o que eu faço, eu não vou estar vendendo a arte dele, se eu souber fazer direito. Aí a única decisão que eu tive foi de esperar ele ser velado. Eu falei, vou esperar ele ser velado, não vou fazer, não vou gravar. Né? Enfim, achei que era o mínimo que eu podia fazer, mas foi um momento complicado para mim. Assim. Mas hoje o seu trabalho ajuda a manter a memória dele, evidentemente, mais viva do que nunca, assim como disse o coreógrafo dele, que você conversou com ele, né? Sim, sim. Eu me foge o nome agora. Lavelle Smith. Isso. Ele. Sim, foi... a passagem do Lavelle foi, na minha opinião... Eu nem sonhava que isso pudesse ser possível, né? Porque não existe uma performance do Michael ao vivo sem esse cara do lado. Ele começou a trabalhar com o Michael. Do momento que o Michael rompeu com os irmãos e passou para a carreira solo definitivamente, o primeiro show que o Michael subiu num palco, esse cara estava do lado dele. E a última vez que o Michael subiu num palco na vida, esse cara estava do lado dele. Então, foram 23 anos de trabalho, de contribuição, de convivência e, poxa, quando ele disse que gostou do que eu fazia e queria se envolver, para mim foi um sonho mesmo, né? Porque eu não fui propor para ele um trabalho, olha, vamos trabalhar. Ele veio e ficou aqui, dirigiu e contou histórias demais e contou segredos da produção, o que estava por trás de cada motivação. Bacana. Cada música, cada número, o Michael buscava uma motivação para os bailarinos, para a banda, para todo mundo. E ele contou pra gente esses segredos. E o show, a gente considera o show que a gente fez, que ele acabou participando, e pra gente foi a maior honra. Temos imagens aí também. Foi a primeira vez que ele subiu num palco desde que o Michael se foi. E pra mim bacana. foi... E ele estava visivelmente emocionado, dá pra ver aqui nas imagens. Tava, e foi muito bonito mesmo, assim, pros fãs, pra mim, pra ele falou coisas incríveis desse momento, da forma como ele foi recebido aqui. Ele tá louco para voltar pro Brasil, porque ele falou que
ele falou uma coisa engraçada, que ao longo da vida, ele, viajando com o Michael, ele falou que as pessoas achavam que ele era brasileiro, em vários lugares do mundo, pela forma como ele tratava as pessoas e tal. E ele falou que chegando aqui, ele falou, agora eu me dei conta do porquê disso. Bacana. Agora, fala um pouquinho de você, Rodrigo. Você é casado com a Priscila, que é cover da Marilyn Monroe, para quem não sabe, né? Vocês têm filhos? Não, ainda não temos. A gente se conheceu num evento, eu estava de Michael, ela de Marilyn, em 2001. E a gente está junto desde então. E a Pri, ela ajudou a botar esse show de pé. A gente produziu o show sozinho e hoje ela cuida, justamente nesse momento da partida do Michael. Ela que manda, você só obedece, na verdade, né? Eu sempre falo, ela é a dona do show, eu só apresento, eu só sou o artista lá, mas ela que manda. E além do Michael Jackson, você disse que faz outros eventos, mas você pensa em seguir algum tipo de carreira como o Rodrigo Teaser? Sim, sem sim. ser do Michael Jackson, cantando músicas próprias, de Eu repente? já tem muito tempo que eu componho minhas músicas e faço arranjos e tal, mas eu sou um cara que assim, de 2006 pra cá, 2007 pra cá, eu já comecei a produzir e jogar fora tanta música. Eu produzo, escuto e falo, não, jogo fora. Não, jogo fora. E aí, na verdade, de 2 anos pra cá, eu comecei a produzir um material mais coeso mesmo, um material que eu considero mais com a minha cara mesmo. E aí, do ano passado pra cá, com um produtor chamado Joe Black, a gente resolveu finalizar. E aí finalizei algumas canções, gravei um clipe que foi gravado aqui em Guarulhos. Eu tava procurando galpão, a ideia era gravar num galpão, procurando galpão em São Paulo inteiro. Aí lembrei dos caras do Falcões, do Motoclube Falcões, eles acabaram dando uma baita força, eu gravei lá. E o clipe sai essa semana. E para mim foi muito bacana porque assim, eu não tenho gravadora, é um projeto independente de novo, mas foi muito bacana que o pessoal da Vevo gostou, achou o nível do trabalho muito bacana também, e aí me deram um canal, o clipe estreia essa semana num canal Vevo. Então eu vou ter um canal Vevo, e é o meu primeiro trabalho autoral, assim, que eu tô soltando. Notícia em primeira mão aqui pra galera, verdade. Você vai ter o seu Ninguém canal, sabe. depois é só procurar lá como Rodrigo Teaser, certo? Rodrigo Pra gente Teaser conseguir achar. Vevo, vai estar lá. Bacana, então você já vai poder acessar aqui outras canções do Rodrigo Teaser, sem a personalização do Michael Jackson, Rodrigo Teaser mesmo. Pra gente meio que encaminhar o final do programa aqui, Rodrigo Teaser, e para daqui a pouco o apresentador pagar um mico também, eu queria que você desse seu ponto, mais uma vez o ponto de vista, porque é o nome do nosso programa eu falo, sobre a produção cultural brasileira hoje e em especial na cidade de Guarulhos, que foi aquilo que eu pedi para você. Como é que as pessoas podem consumir cultura aqui na cidade, às vezes, e não ir só para São Paulo e tal? E no Brasil, de modo geral, como é que você vê a cultura hoje? Em tempos que muita gente diz que está se perdendo ou está perdendo a identidade, como é que o Rodrigo Teaser, artista, vê a produção cultural no Brasil? Eu não sei se é porque o que eu faço é muito ligado a uma arte que algumas pessoas gostam de colocar como uma arte americana. Eu prefiro chamar de uma arte mundial, porque no mundo inteiro existe esse tipo de expressão de dança, de canto. Mas, assim, desde pequeno eu escuto as pessoas falarem que o que eu faço é comercial, não cultural. E eu percebo que em países desenvolvidos isso não existe, essa diferenciação não existe muito. Porque, de certa forma, você pode fazer as duas coisas juntas. E, assim, por que uma coisa tem que ser necessariamente cultural ou comercial? E eu percebo que aqui no Brasil tem um problema muito sério com isso. Não, isso é comercial, isso é cultural. Eu acho estranho isso. Acho que a cultura no Brasil... Uma coisa não exclui a outra, né? Não exclui, eu acho que a gente tem um problema muito sério de entender o que é cultura. Às vezes as pessoas elas gostam de diminuir um trabalho dizendo que aquilo não é cultural, não tem pesquisa e tal, quando na verdade não é bem isso. E assim, acho que o Brasil, a gente está perdendo um pouco... A cultura no Brasil, ela acabou... ela não vive muito hoje sem um incentivo, sem estar fomentado em alguma coisa, e eu acho que isso também dificulta, tanto para o artista pôr isso para o público, quanto para o público absorver isso. Acho que a parte comercial, a parte indústria mesmo, acaba engolindo a parte cultural, justamente porque é uma dificuldade você fazer uma coisa cultural. É difícil você conseguir apoio se você não tiver com uma lei por trás de incentivo e tudo mais. E assim... especificamente em Guarulhos, acho que a proximidade com São Paulo é um grande problema, é um problema nesse aspecto. Né? Porque assim, a quantidade de bailarinos
que Guarulhos produziu nos últimos anos, bailarinos incríveis. É tão grande. E hoje tem bailarinos em São Paulo, tem bailarinos espalhados pelo mundo inteiro que saíram daqui de Guarulhos. E assim, são pessoas que ganham respeito lá fora e que às vezes a gente aqui não faz ideia que esses caras estão aí viajando e fazendo coisas incríveis. Porque a gente não encontra muito aqui aonde fazer e de que forma isso pode ser levado adiante. Eu conheço músicos, eu conheço escritores, eu conheço muita gente daqui de Guarulhos que tentou fazer muita coisa aqui. E eu acho que a dificuldade está sempre nessa questão de quem tem o poder de ajudar a entender o que pode ser cultural, o que pode ser comercial e o que pode andar lado a lado, porque tem muita coisa, tem oficinas, já tentaram fazer oficinas de dança, oficinas de canto, várias coisas aqui que não aconteceram. A cultura ela pode ser comercial e pode dar retorno, né? Pode. Verdade, tudo pode se juntar, com certeza. É claro que quando é uma questão cultural, você vai por um caminho diferente. E você vai, digamos, num projeto, independente de qual seja, você vai privilegiar o que é realmente cultural dentro daquilo. Mas não adianta a gente querer só separar. Eu não consigo separar isso. É impossível dissociar, assim como não dá para dissociar Rodrigo Teaser e Michael Jackson hoje. Rodrigo, então vamos aproveitar e falar do comercial. Quem quiser contratar o seu show, deixa aí o contato para as pessoas. Quem quiser contratar e conhecer mais também, tributoalreidopop.com.br é o site. tributoalreidopop.com.br. Muito bem. Tem rede social, é Rodrigo Teaser mesmo, Facebook, Instagram. Curta a página. Estou sempre lá, adoro interagir com a galera, conversar, saber o que o pessoal pensa. Acho que é o que me faz progredir como artista. Mas tem algum telefone para contato, se alguém quiser buscar o show, ou os caminhos são esses mesmo? Lá tem todos os contatos, Okay. É só achar lá. No site, então? No site, principalmente lá tem e-mail, telefone, tem tudo. Procure a Priscila que manda no Rodrigo aqui, manda no show, procure a Priscila. Tem lá no final do site, realmente a gente viu, tem o celular da Priscila, contato, tem e-mail. Entre em contato e contrate aqui o show do Rodrigo Teaser. Rodrigo Teaser, se você quiser fazer alguma consideração final antes da gente fazer aquele famoso passo da pagação de mico, você fica à vontade, o espaço é seu. Minha consideração final é que eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar podendo falar do que eu faço, de estar podendo falar do Michael aqui em Guarulhos. Eu já recebi várias propostas para ir para fora e assim, eu sou um cara que eu insisto, eu acho que a gente tem que ficar e eu insisto que as coisas têm que dar certo aqui. Às vezes as pessoas me chamam de teimoso e tal, e talvez eu seja, mas eu acho que é isso mesmo, eu acredito no Brasil, eu acredito em Guarulhos, eu acredito nas pessoas e eu estou feliz de estar podendo falar do que eu faço aqui. Espero que as pessoas aqui de Guarulhos vejam e de alguma forma se inspirem e falem, se ele foi atrás de um sonho e de alguma forma ele continua acreditando e continua buscando, talvez eu possa fazer isso também. Então, eu estou muito satisfeito aqui, espero que tenha sido bacana. Bacana, essa despedida final, então vamos fazer um passo. Uma coisa fácil, hein, pelo amor de Deus. Claro. Negócio fácil. Vamos lá, então? Momento pagação de mico no ponto de vista. Algo fácil, pelo amor de Deus, hein? Senão você vai quebrar minha coluna aqui do apresentador. Uma coisa fácil que tem é a parada. A parada. Tá, então vamos para a parada. Mais ou menos assim, você faz. Muito bem. Agora o apresentador faz sem giro, porque o giro não vai dar. Vai, vamos tentar fazer junto. Você faz o giro, a hora que você estiver chegando, eu vou fazer a parada. Vai lá, aqui. Que coisa terrível. Mais uma. Tá bom, agora passo que todo mundo quer saber, e eu já descobri aqui que vai mudar a minha vida hoje, que hoje eu vou aprender a fazer um walk verdadeiro. A gente brincava, né, principalmente quando era pequeno, de imitar em casa, e obviamente não saía certo. Agora você vai fazer, só que você vem aqui pra minha frente, você precisa ficar em primeiro plano, porque você é o cara que faz certo, eu não. E também eu não. Aqui tem carpete, então vai ser eu tenho essa pra desculpa? você. Obrigado, gente, tem carpete, valeu. Vai dificultar Vamos lá, pra Rodrigo, você. mais pra lá um pouquinho, você vai fazer aqui na minha frente, eu vou ficar do seu lado, vai. Primeiro eu vou ver, primeiro eu vou assistir, vai. Você vai fazer um efeito como Oi, como é que é? Eu vou fazer o quê? Pensa assim, o pé vai vir aqui, você vai fazer um... Certo, vai, até aí eu vou acompanhar, beleza. E aí você transfere o peso dessa perna da esquerda para a direita e faz o mesmo aqui. Transfiro o peso. Então quem desliza é o pé que tá baixado. Isso, o pé que tá... E eu achava que era o pé que tava para cima. Tá vendo como isso vai mudar minha vida? Mudou minha vida hoje. Aí você tenta só achar o... Rapaz, aí lascou.
Então eu sei que esse aqui vai para trás. Vai para Isso, trás, sobe. isso. Olha, é muito difícil a coordenação do movimento. É. Mas principalmente por transferência de peso de uma perna para outra, né? A dança do Michael é muito esse é o feita que de pega. Você tem que transferir para cá, transferir para cá, transferir para cá, e eu me desequilibro. Então tem que usar o braço, que senão eu caio, eu não sou você. Mas tem um pro lado também, que esse eu não vou me atrever a fazer, que eu queria que você mostrasse para as pessoas. Que também é porque se eu transferência. fizer isso, não vai Também ter é uma como. transferência de peso. Você pensa aqui, ó, o peso está nessa perna e eu vou transferir para essa. Então você vai fazer isso. Você Meu tá Deus transferindo. do céu. Aí quando você faz isso rápido, o efeito que dá é esse aqui, né? Então, é isso que eu me referia a dizendo que as pessoas têm mola no corpo. Rodrigo, obrigado por ter Obrigado participado você, aqui do pô. Ponto de Vista mesmo. Muito obrigado, Foi um de grande verdade. prazer te entrevistar. A gente fica por aqui, você fica aí com um clipezinho final aí do Rodrigo Teaser do show. Ah, tem som ambiente, você fica aí com o somzinho final. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ponto de Vista, então, volta numa próxima oportunidade. Quero lembrar você que pode acompanhar os programas aqui pela NET, canal 7 TV por assinatura, ou então com transmissão simultânea pelo nosso site. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. A gente se vê então aqui numa próxima oportunidade. Obrigado mesmo de coração. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, pessoal.